Aqui nos bastidores, antes de começar o programa, estava o Cláudio Siqueira. Exato. E uma prosa ali, ele, o Alexandre Palmar, não, porque se pega o Pix e transforma não sei o que na criptomoeda, eu não entendo nada dessas coisas. Eu sou tiozão, né? Eu gosto de ir no banco, de conversar com o caixa, prosear do tempo. E aí veio o advento da rede social que facilitou todas essas conversas nossas aí. E tem a tal de lei do stalking agora. Você sabe o que é isso? Isso mesmo, moça. Eu tenho uma vaga ideia sobre o que seja, né? Uma lei nova, como você falou, que está em vigor, mas eu sei que ela trata dos crimes cibernéticos que passaram a ser punidos com maior rigor, é isso? Exatamente. Porque assim, com o advento da informação também a malandragem está esperta, né? Sim, cria novas oportunidades, vamos dizer assim, enquanto né? O tio do grupo aqui se perde nas informações, a malandragem está lá, é inteligente, né? Exatamente. Vamos falar disso agora? Vamos falar disso agora, Mocito, porque a gente recebe especialmente, a gente já explica o especialmente, o Adriano Menechini, ele que é delegado da Polícia Civil em São Paulo, que está lotado lá na Central de Flagrantes da Zona Leste da capital, e também é professor de Direito, então nós convidamos ele para participar desse programa, e aí eu complemento o porquê do especial, porque ele está visitando a nossa cidade, conhecendo a nossa cidade, e o nosso setor aí de inteligência vinculado à produção do programa detectou essa presença ilustre aqui na fronteira, e claro, fisgamos o Adriano para essa entrevista e para ele nos trazer informações e compartilhar conosco seus conhecimentos sobre essa nova lei, a lei do stalking. Adriano, bom dia, seja bem-vindo à nossa cidade, seja bem-vindo ao nosso programa e obrigado por atender ao convite. Eu que agradeço o convite. Bom dia, Moacir, bom dia, Paulo, ouvintes da rádio. Bom, pelo que eu percebi, eu já fui stalkeado, né, ao chegar aqui, né, já fui meio que perseguido. Pois é, você teve uma rastreabilidade aí nos seus movimentos aí. Sim, mas eu tenho um motivo muito especial para vir para a cidade que eu tenho um grande carinho. Tem uma pessoa muito querida aqui nessa cidade, que eu venho visitar com frequência, que é minha namorada. E esse crime, falando propriamente agora do crime de stalking, né, era uma necessidade que o legislador enxergou, né, diante dessa realidade, né, de mulheres principalmente que são vítimas de maridos, né, e aí o stalking não é necessariamente praticado pelo meio cibernético, pode ser praticado também pelos meios normais, né, sem o auxílio da informática. Mas de fato também é praticado por meio cibernético, né, principalmente para os crimes de intolerância, né, as chamadas perseguições virtuais. E em bom tempo, né, o legislador fez a adequação do Código Penal para estabelecer uma sanção penal para esse tipo de conduta que acabou se tornando frequente, sobretudo, né, nas redes sociais, né. Vocês devem bem acompanhar, né, os linchamentos virtuais que têm ocorrido por conta de opiniões políticas, enfim, coisas do gênero. Adriano, e como definir o crime de stalking? Bom, o crime de stalking ele é uma conduta reiterada de alguém que persegue de forma a causar algum dano emocional na pessoa perseguida. Ele pode ocorrer na vida real, como também, né, pelos meios cibernéticos, o que cunhou o nome de cyberstalking, né? E essa conduta, o que tem de peculiar nela é justamente a habitualidade do perseguidor. Seja por qual motivo for, por amor, desamor, uma idolatria, enfim, algo que faça uma pessoa perseguir a rotina de um determinado alvo a ponto de causar um abalo emocional. E isso a gente percebeu que era muito frequente no âmbito da violência doméstica. Mas também, como eu falei, ocorre através das redes sociais. E aí o legislador, no primeiro trimestre desse ano, resolveu moldar essa conduta como um crime agora previsto no Código Penal. Então é isso, é uma perseguição reiterada que causa um dano emocional à pessoa perseguida. E ao caso de uma pessoa exercer ou cometer esse crime de stalking e não perceber ou não saber que está cometendo? Sim. Muitas vezes o que motiva essa perseguição é um sentimento que em sua origem poderia ser nobre, como por exemplo uma paixão. Se é correspondida, seja um relacionamento. Mas quando não é correspondida e a pessoa não tem esse feeling, não percebe que está invadindo a esfera de privacidade da outra pessoa, aquele gesto que poderia ser um ato bonito, como por exemplo,
Um colega de trabalho que envia flores todo dia para uma mulher que é casada, por exemplo. Isso, de certa forma, vai causar um baita constrangimento para a mulher. E se for algo reiterado a ponto de prejudicar até o relacionamento dela, pode configurar o crime sim. Um ato que em sua origem poderia ser um gesto bonito, enviar flores, pode, de certa forma, se praticar de forma reiterada, gerar esse abalo emocional e invocar aí o direito penal, que é o instituto do direito, o ramo do direito mais drástico, né? Que a gente só invoca para os casos de maior repercussão social. Você citou uma coisa que hoje a gente está vendo um Brasil muito polarizado, né? A questão política, as ofensas, porque muitas pessoas pensam, estou na internet, estou protegido, não acontece nada comigo, posso ofender ou posso criticar. No âmbito também dessas brigas políticas, dá para se encaixar como stalking também ou não? Sim, dá. E, bom, antes do crime de stalking, essas condutas configuravam crimes já previstos no Código Penal, injúria, ameaça. Mas pode ocorrer de um determinado perseguidor acompanhar diariamente a rotina de alguém que divirja dele e, sem praticar ameaça ou injúria, comece a causar algum tipo de abalo emocional, a ponto de ficar contradizendo, achincalhando o que é dito. E se for algo direcionado especificamente ao seu alvo, o perseguido, pode sim configurar o crime de stalking. Se for algo desproporcional, claro, um debate democrático, né? Ninguém é obrigado aqui a se coadunar com a mesma linha de pensamento. Mas se for dentro de parâmetros razoáveis, democráticos, eu acredito que não dê para configurar o crime. Agora, se for algo desproporcional, algo praticado por assinte, já direcionada a prejudicar ou abalar a pessoa perseguida, sim, é possível sim configurar o crime. Mas ainda esse conceito caminha por uma linha tênue, né? Para se entender, né, o que ultrapassou o limite para ser considerado crime. E dentro desse gancho, gostaria que você explicasse o reiterado que você usou, né? A pessoa age assim de forma reiterada. O que seria ser reiterada? 2 vezes, 3 vezes? Com que frequência? Essa é uma pergunta excelente, que inclusive a doutrina de direito penal está discutindo. Porque o crime, há um consenso no sentido de que ele é habitual. O que é um crime habitual? É aquele que necessita da prática reiterada de forma a demonstrar um estilo de vida do agente, né? Do perseguidor. E há quem diga que seria necessária a prática de, no mínimo, 3 atos em dias diferentes para configurar essa habitualidade. Claro, inserido num contexto de perseguição no qual o agente tenha como alvo um perseguido e queira, por assinte, causar um abalo emocional, causar um abalo da tranquilidade da pessoa. Longe de configurar o crime, debates democráticos pautados por razoabilidade. Tá? Então aqui o que se quer incriminar é a conduta daquele perseguidor perverso que quer causar um abalo emocional no perseguido. Tá? Você falou de penas mais duras para esse tipo de prática, crime. O que seriam essas penas que hoje a legislação já determina como punição a quem pratica crime de stalking? Então, o crime de stalking tem uma pena máxima de 2 anos. Não é uma pena tão grave, tão severa, e configura o que nós chamamos de crime de menor potencial ofensivo. Vai ser resolvido no âmbito do juizado especial criminal. No entanto, se for praticado contra criança, adolescente, idoso, contra mulheres em razão da condição do sexo feminino, aí tem uma causa de aumento de pena, e aí sim vai ensejar a instauração de um inquérito policial, e a depender do caso pode até ensejar uma prisão em flagrante. Tá? A partir dessa tipificação, Correto. A gente pode pensar que o crime de stalking é cometido mais em relação a vítimas mais vulneráveis, mulheres, né, no caso, quando o agressor tem essa perseguição, crianças, idosos, ou não? Não há ainda essa hierarquia, vamos dizer assim. Sim, a gente percebe na prática que as vítimas mais frequentes desse tipo de perseguição são as mulheres, tá? Seja em razão da condição do sexo feminino, seja em razão de violência doméstica. Em segundo lugar, o cyberstalking, né? Praticado pela internet. Teve até um exemplo bem emblemático daquela jornalista Maju, né? Que foi alvo, que tinha uma conotação racial também, né?
E são os principais alvos desse tipo de crime. Mas não é um crime praticado exclusivamente contra mulheres. Mas a mulher está um pouco mais exposta na rede social, né? Sim, sim. Principalmente é típico do brasileiro, né? O brasileiro se atira na rede social, né? Há um machismo, né? Quando a gente fala mais vulnerável, Sim. a gente faz a relação com a violência doméstica, né? Não a Sim. mulher como uma pessoa vulnerável. Sim, mas não necessariamente é um tipo penal destinado exclusivamente a mulheres como vítimas. Lá na minha delegacia, o primeiro registro que eu fiz de stalking foi de uma mulher contra um rapaz. Ela perseguiu o rapaz. Ela perseguiu o rapaz porque o rapaz tinha já um namoro, né, de longa data. Sim. E ele participava do processo seletivo de uma empresa. E ele acabou se relacionando com a candidata, não revelou que namorava, e a candidata, acho que não, por não ter sido aprovado o teste seletivo, né, começou a perseguir ele, a ponto de levar o conhecimento da namorada dele. E ficou uma coisa bem evidenciada. Foi o primeiro registro de stalking que eu fiz. Isso foi quando? Isso foi em junho de 2021. Já, esse ano, então, logo após a aprovação da lei? Logo após a aprovação da lei. Você comentava, ela é uma lei que, embora tenha endurecido, mas ainda assim é razoavelmente branda. Sim. A gente não corre o risco de cair numa perda de efetividade da legislação com essas leis mais brandas, Adriano? Então, se você analisar genericamente, a prática por si só do stalking, assim, dentro do que a gente tem visto na prática, é uma sanção proporcional. Porque o que se pune ali é o mero ato de alguém perseguir a vida, o cotidiano de uma vítima. Se de repente for praticada alguma outra conduta mais severa, além do crime de stalking, ele pode responder em concurso de crimes por outro crime, como, por exemplo, um indivíduo que persiga a sua vítima armado. Ele vai responder pelo stalking e também pelo porte ilegal de arma, se eventualmente ele não tiver autorização para portar a arma. Se além do stalking ele agride a vítima, ele vai responder pelo stalking e pelo crime de lesão corporal, e assim sucessivamente. Por exemplo, o Moacir trouxe a questão do debate político, né? Um determinado candidato que se expõe na internet, né, no momento eleitoral e tal, e que ele é vítima desse crime, né? Ele pode ter um prejuízo muito superior a uma mera questão emocional, psicológica, né? Isso pode se travestir em perda de votos da eleição, do espaço político, mesmo para uma pessoa, qualquer pessoa, né, que comece a sofrer esse tipo de agressão na internet, que perca potencialidades de trabalho, por exemplo, que perca o emprego, né, ou que esteja em busca do emprego e comece a sofrer esse tipo de ação, tudo são prejuízos que vão muito além da questão emocional ou apenas de ter que gerenciar isso, são perdas reais para a pessoa. Sim, Paulo, muito bem observado. Mas quando a gente fala de tipificação de condutas no campo criminal, a gente não afasta a possibilidade dessa vítima de um crime de buscar a reparação civil lá no campo civil. Certo. Isso, se for mensurado, pode ensejar também uma ação civil de reparação de danos também. Então, assim, a gente trata a parte criminal de forma paralela à parte civil. Então, esse indivíduo ele pode ser tanto processado criminalmente, como ser alvo de uma ação civil indenizatória também. E as empresas que mantêm as redes, as plataformas da internet, falando mais no campo cibernético, né, elas também podem ser citadas, né, numa eventual ação como partes do processo, como respondendo solidariamente por alguma situação? Eu acho um pouco difícil, porque a questão da responsabilização penal da pessoa jurídica no Brasil ainda caminha a passos curtos. Então, não são todos os crimes que uma pessoa jurídica pode praticar. Tá? Então, nessa hipótese, eu acredito que seja muito difícil responsabilizar no campo penal. No campo civil, é possível sim discutir a responsabilidade dessa empresa na facilitação da prática desse crime. Aí a gente teria que trazer uma questão um pouco mais complexa, que fala do marco civil da internet. Marco regulatório. É isso, aí vai tornar a questão bastante complexa. Bem complexa.
Ô Adriano, e como prevenir os crimes cibernéticos, principalmente os crimes cibernéticos aí, né, que a gente abriu essa frente já aqui. Todos estamos no mundo digital. Bom, o crime de stalking tem uma peculiaridade, né? Ele tem uma vítima determinada. Agora, falando num contexto mais global de crimes cibernéticos, e aí eu incluiria o estelionato, o furto, a prevenção ela é muito difícil. O usuário da internet tem que estar sempre atento e não fornecer senhas, dados para eventuais estranhos que façam contato com eles, né? Nessa pandemia a gente viu que houve o enclausuramento, né, da sociedade como um todo, e a gente acabou sendo obrigado a mergulhar nesse mundo digital para trabalhar, para ter as suas atividades em dia. E a criminalidade também se readequou e começou a usar o meio cibernético como principal forma da prática de crimes, sobretudo estelionato. Lá em São Paulo, o aumento da prática de estelionato foi absurdo. E tanto que motivou a edição de uma lei de âmbito federal para alterar o Código Penal e aumentar a pena do estelionato e do crime de furto quando praticado por meio informático. Muito bem. E o que é necessário para fazer a comunicação desses crimes? Qual que é o primeiro passo? Seja crime de stalking, também essa abrangência que você nos traz aí do estelionato nas redes sociais, ou utilizando as redes sociais e outros aplicativos, né? Então, mais comum, inclusive, do que as redes. Bom, do stalking, ao primeiro sinal, eu recomendaria já procurar uma delegacia especializada de defesa da mulher, se for uma mulher, ou uma delegacia mais próxima, né, sendo um homem alvo de stalking. E não esperar, porque à medida que a vítima do crime de stalking ela espera para tomar uma providência, ela acaba cada vez mais encorajando o perseguidor. Em relação aos demais crimes cibernéticos, sobretudo de cunho patrimonial, juntar o máximo de prova possível, né? Prints de tela, cópias de link que tenha clicado, e levar isso para a polícia o quanto antes também. Se eu pudesse dar uma dica de prevenção para não cair nesse tipo de crime, nunca fornecer dado e informação nenhuma. Nunca clicar em link de site desconhecido ou de mensagem desconhecida. Isso já é um grande passo, né? E no caso, quando a pessoa que vai cometer o crime, ela utiliza, né, algumas informações, por exemplo, lá no WhatsApp, coloca uma foto, né, da pessoa para se passar por ela, né? Como é que isso pode ser prevenido? Como é que isso pode... como é que a gente pode criar camadas de proteção mais efetivas a isso, né? Eu vou falar pela experiência de São Paulo em relação ao golpe do WhatsApp. Como é que funciona? A pessoa, o criminoso, estabelece algum tipo de contato com o alvo, com a vítima, seja por rede social, a pretexto de fornecer uma prestação de serviço, ou um brinde, um jantar num restaurante famoso, e simula um cadastro. E pede para que a pessoa retransmita um código de 6 dígitos que vai enviar no WhatsApp dela. Só que esse código de 6 dígitos é justamente para habilitar o WhatsApp do alvo em outro dispositivo informático. A partir do momento que o criminoso consegue clonar o WhatsApp do alvo, ele passa a ter contato a todas as conversas do alvo dele, da vítima inicial. Então, a partir do momento que ele tem acesso a essas conversas, ele prossegue com conversas com os contatos desse alvo inicial, e no decorrer dessa conversa que vai parecer familiar, porque ele teve acesso a todo o histórico, ele faz um pedido de dinheiro, inventa uma dificuldade qualquer, e ele nunca pede uma cifra grande. E por isso que as pessoas costumam cair. É como se você de repente recebesse uma mensagem da sua mãe, falando: olha filho, sabe aquele chá de bebê que eu falei que eu ia? Então eu fui e ficou faltando pagar R$100 para ajudar aqui. Você pode me fazer um Pix desse valor? E aí você acaba fazendo inadvertidamente, e depois só que você vai saber do golpe, né? E aqui no Paraná até teve um crime conhecido essa semana passada, das pessoas que ficam postando o cartão de vacinação na internet, né? Vão lá, se vacinam e colocam lá os dados, e a partir dos dados, os elementos ligam para a pessoa: olha, você tomou a vacina, estava com um probleminha no lote, está vencido, eu preciso que você confirme os seus dados do cartão SUS, inclusive com o CPF. É o que tem acontecido também aqui no Paraná. Não sei se em São Paulo já tem esse tipo de crime.
Para nós não chegou ainda, mas certamente já deve ter ocorrido. Né? Nós estamos mais avançados. A viu? criatividade desses criminosos é assim. Porque as pessoas se baseiam também nessas fake news, né? Sim. O cara pega, por exemplo, a questão da vacina vencida e aí eles estão mais antenados, por exemplo. Aí tem essa questão do WhatsApp, do chá de bebê. São várias situações. A pessoa tem que ficar muito atenta nisso, né? Muito atenta. E assim, a dica que eu dou para todo mundo que esteja ouvindo aqui a sua rádio, pelo que fiquei sabendo, é uma rádio bem conhecida na região, em que pese, né, conduzida por corintianos, né? Não, tem um flamenguista, um corintiano e um gremista. O único que entende de futebol é o corintiano. O senhor é palmeirense, pelo visto, pela graça. Sim, O senhor não está na sua jurisdição, hein? Sim, mas se falar que o Palmeiras não tem mundial, eu encerro a entrevista agora. Inclusive tem vários troféus do Palmeiras aqui do lado, né? No nosso estúdio do lado. Todos virtuais, né? Todos virtuais. Mas voltando a essa questão, doutor, as pessoas então não têm mais paz, não têm mais sossego, Não. tem que ficar o tempo todo ligadas nessas ferramentas aí. Sim, Moacir, a grande dica é nunca forneça informação nenhuma. Nenhuma. Zero. Um golpe que também é muito comum em São Paulo é o do falso motoboy. Então, a pessoa liga para o correntista de um banco e fala, ó, tentaram fraudar o seu cartão de crédito e é preciso que você ligue para o número que está atrás do cartão para proceder com o bloqueio. Só que a pessoa, o estelionatário que fez essa ligação inicial, ele não desliga a ligação. Então a vítima, inadvertidamente, disca o número achando que cai numa central de telefonia do cartão de crédito. E lá eles pedem todos os dados, inclusive a senha do cartão de crédito. E aí ele fala o seguinte, ó, nós vamos mandar um motoboy recolher o cartão, você quebre o cartão, só não quebre o chip. Quebre o cartão e o motoboy vai buscar o cartão. E busca o cartão e o próprio motoboy já começa a fazer transações no caminho, para não dar tempo de a vítima tomar alguma providência. Então é nunca fornecer informação nenhuma por telefone, por WhatsApp, por rede social. Não forneça dado nenhum. E é muito importante também que as pessoas que estão mais antenadas com os meios tecnológicos instruam as pessoas idosas com quem tem contato, porque elas são os principais alvos também. O golpe do motoboy, por exemplo, que você acaba de descrever aqui, quem sofreu recentemente foi um companheiro nosso de programa aqui, o professor Afonso, ele é comentarista de toda semana, ele passou por essa experiência aí, essa péssima experiência. Porque assim, né, doutor, é muito difícil para o cidadão comum, né, bloquear isso daí. E o senhor acredita que são pessoas já especializadas que trabalharam com isso pelo know-how de informação que levam para a vítima? Existem quadrilhas especializadas em arregimentar, de repente, funcionários de uma companhia telefônica, funcionários de algum banco? Não, o que a gente percebe assim é Porque que em outros tempos era o famoso sequestro relâmpago, né? Agora já passou. Agora vem essa questão cibernética, né? Sim, é mais segura para o criminoso, né? Não expõe tanto ele. E assim, o que a gente percebe é que o estelionatário normalmente é alguém inteligente. Quando a gente pega um estelionatário na delegacia, se a gente não tiver assim a expertise, ele enrola até nós. O cara é muito bom. E a conversa que ele aplica, se você conversar com uma vítima, é difícil de não cair. É só se você estiver muito antenado, você não cai. Esses dias um amigo meu, que é juiz do trabalho, ligou para mim e falou, poxa Adriano, clonaram o meu WhatsApp. Você vê, um juiz do trabalho que em tese, né, um indivíduo que conhece toda a legislação, acabou sendo alvo também desse tipo de golpe. Então assim, o estelionatário, ele não faz parte normalmente de quadrilhas, de organizações criminosas. Ele atua sozinho e geralmente é um cara extremamente inteligente e hábil com esses meios tecnológicos. Por isso que dificulta, né? E a polícia agora, falando desse outro lado, tá se preparando, tá se criando instrumentais para poder chegar a esses criminosos, a essas pessoas que atentam aí, que agem, né, com o crime cibernético, principalmente com esses golpes aí, utilizando a internet hoje? Então, nós temos delegacias especializadas. Em São Paulo tem uma, no Paraná eu vi também que tem outra delegacia especializada em crimes cibernéticos. O fato é que ocorre tanto crime cibernético que essas delegacias não dão conta e acaba redistribuindo alguns casos, a grande maioria dos casos, para as delegacias de área. E essa investigação não é uma investigação tão simples, porque o estelionatário, principalmente aquele hábil, ele nunca pega valores em contas bancárias vinculadas a ele mesmo. Ele usa laranjas.
Quando não, contas abertas com documentos falsificados. Foi o que aconteceu com um amigo meu. Um amigo meu foi fazer cadastrar o Pix dele, e aí deu que o CPF dele já estava cadastrado no Pix. Eu falei, como cadastrado? Não fiz o cadastro. Aí ele mandou um Pix para ele mesmo, né, de 1 centavo. E aí ele viu o destinatário, que era uma conta e uma agência, e foi até essa conta e agência. Chegou lá, alguém pegou o documento dele que ele perdeu 5 anos atrás, alteraram a fotografia e abriram a conta através desse banco digital. Que hoje você não precisa nem ir na agência para abrir uma conta bancária. Então o indivíduo, aí ele se fotografa com uma cópia do RG, mas com a fotografia adulterada no RG, que no caso era do meu amigo. Então, para rastrear esse tipo de indivíduo é extremamente difícil. Dá um trabalho danado pegar esse indivíduo. É muito trabalho. Ou seja, atenção redobrada, né, Moacir? Fica difícil. O senhor citou um ponto também, né, saindo um pouco dessa área cibernética, mas pela sua expertise, e o tal do Pix agora, não é um lance muito perigoso? A pessoa está com o Pix no celular, está tudo no celular, a pessoa ser sequestrada, enquanto não liberar todo o valor, não é solta pelos meliantes. Já tem alguns registros que o senhor tenha conhecimento, principalmente? De extorsão, não. Porque aí seria uma extorsão, porque dependeria do comportamento da vítima para efetivar essa transação bancária. Mas o que a gente percebe é o seguinte, quando o celular é furtado ou roubado, dependendo de quem pratica esse crime, esse celular é devassado. Por mais que tenha senha, em São Paulo eles quebram a senha. Senha de iPhone, que tem, né, a fama de ser ultra segura, eles quebram a senha e fazem transações bancárias com muita facilidade, em questão de horas. Então, assim, por exemplo, o que eu recomendo não tentar não deixar a vida inteira no celular. Eu sei que, por exemplo, o Samsung e o iPhone têm um recurso de você cadastrar um cartão e pagar por aproximação. Tira esse recurso. Infelizmente, isso é muito legal lá na Europa. Aqui no Brasil, se levarem teu celular, eles vão desbloquear a senha e vão retirar valores da sua conta bancária. Vamos ter que fazer o caminho inverso, então. É o caminho inverso. Pegar um celular sem acesso à internet para trabalho e aí deixar tudo em casa, será? Pagamento por aproximação, então, é outro agravante, outra preocupação nessa história toda. Eu mesmo, né? Eu cadastrei meu cartão, né? É muito prático, né? Você aproxima o celular e já autoriza o pagamento nas máquinas leitoras, né? Só que eu retirei o meu cartão quando eu comecei a fazer registros da minha delegacia de indivíduos que tiveram problema justamente porque perderam os telefones e os indivíduos fizeram pagamentos por aproximação. Aí geralmente eles vão num estabelecimento inidôneo, né, de algum mano, né, que a gente fala lá em São Paulo, e aí com a máquina eles detonam, né? Pega e vilipendia a conta. Transforma em dinheiro. Transforma em dinheiro. Não é fácil essa vida moderna, né, doutora? Quando a gente pensa que está sossegado, está protegido, aí que não rola mesmo, né? Então fica essa questão, não clicar no celular, não colocar a vida toda, evitar também essa exposição, né, que as pessoas têm na rede social. Tudo que vai fazer, coloca na rede social. Não é bem por aí, né? Eu já peguei furtadores de residência que eles tinham a lista das pessoas que seriam os alvos deles. E o que eles esperavam para invadir a residência? A pessoa publicar uma foto numa viagem. Então a pessoa vai lá em Balneário Camboriú, publica uma foto lá, curtindo o sol agora. Pronto. Era o start que eles estavam esperando. Aí eles vão, invadem a residência, fazem a limpa. Que coisa. Adriano, muito esclarecedor esse assunto que você nos trouxe aqui de informação. A gente te agradece muito, reitera aí o agradecimento, você ter aberto aí seu espaço aí na agenda, que, na cidade que tem outra destinação aí muito mais agradável, inclusive, né? Mas a gente gostou muito da conversa e te agradece muito pela participação. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer, né? Na medida do possível que eu puder fornecer alguma informação que possa auxiliar alguém a não ser vítima de cybercrimes, né? Podem contar comigo, aí estou à disposição. Muito bem. Maravilha. Muito difícil ser
palmeirense trabalhando na Zona Leste? É muito difícil. É muito difícil. Sobretudo quando a gente só prende corintianos, né? Explicar para o nosso Também. ouvinte mais incauto, Zona Leste é onde está ali Itaquera, aquela região ali que está Itaquera. agora a Arena do Corinthians, né? Então, Tatuapé. é uma região mais de corintianos mesmo ali. Sim, sim. A torcida do Corinthians é uma É a das maior maiores do Brasil, é a uma maior das do maiores. Brasil. Tem um flamenguista ali que discorda, mas eu acho que quando você grita vai Corinthians, brota uns 4, 5. Mas agora, vai ser campeão de novo no nosso campeonato brasileiro? Nós estamos com a raiva do Palmeiras que não dá mais, né? Tudo eles estão ganhando. Mas você sabe que eu sou um torcedor assim bem democrático. Eu gosto de ver o Corinthians bem, porque eu gosto dos clássicos, né? E hoje em dia o Corinthians, coitado, né? Tá apanhando todo mundo. Estamos voltando. Eu sei bem como é isso, eu como gremista, a gente vive isso lá no Rio Grande do Sul, que o Inter Mas eu acho que não esse consegue ano... fazer frente, então a gente sabe bem como é. Mas eu acho que esse ano o Flamengo vem forte, né? O Flamengo tem uma seleção, né? Sim. Tá difícil. Tá difícil. Adriano, muito obrigado, tenha um bom dia. Bom Contigo, passeio aí nas Moacir. cataratas aí, uma boa estada na nossa cidade aqui. Tá Obrigado, um forte abraço a vocês e a todos os ouvintes. Marco Zero, onde tudo começa.